Olá, meus queridos, um bom dia na paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Louvamos a Deus por mais esta manhã gloriosa que Ele nos concede para juntos adorarmos e exaltarmos o nome do Senhor. É sempre bom tê-lo na nossa companhia pela manhã, nós meditando, ouvindo a palavra de Deus. E nós estamos falando do livro do Êxodo, que fala da saída do povo de Deus lá do Egito. E o capítulo 15 nós falamos ontem sobre o cântico de Moisés. Agora estaremos lendo o versículo 2 do capítulo 15. O Senhor é a minha força e o meu cântico. Ele me foi por salvação. Este é o meu Deus, portanto lhe farei uma habitação. Ele é o Deus de meu Pai, por isso o exaltarei. Nós vamos falar sobre a causa de tudo. Quando nós começamos lendo esse versículo 2, Moisés, ele está dizendo que Deus é a causa de tudo para ele, para Israel. Na verdade, ele vê Deus como a fonte de tudo. Três coisas Moisés considera Deus como a fonte, e eu quero que você anote isso para não esquecer. Primeiro, a fonte do seu poder. Segundo, a fonte da sua libertação. E terceiro, a fonte da sua preservação. Moisés, diante de tudo que Deus havia feito do Israel, Moisés agora vai fazer o cântico. Ontem nós falamos, um cântico no qual ele exibe o poder de Deus, um cântico no qual ele mostrou que não há estratégia de guerra, não há estratégia do inimigo, não há exército valente, forte, que possa combater contra o povo de Deus e ter vitória. Moisés, ele pôde concluir pela fé, pela visão, por aquilo que ele contemplou diante dos seus olhos, que não há força contrária, opositora, ainda que ela tenha toda a estratégia e embuste satânico, venha operar contra o povo de Deus. Daí ele pôde concluir que Deus é o Criador dos céus, da terra, que Deus é a fonte da vitória, que Deus é a fonte do seu poder. Podem observar que ele começa dizendo no verso 2, o Senhor é a minha força. Ou seja, isso aqui é lindo em Moisés, queridos, porque Moisés ele entende que ele não tinha poder nenhum. O poder não estava na vara, o poder não estava nele, o poder não estava porque ele fosse especial, mas ele entendeu, o Senhor é a minha força. Esse substantivo masculino no hebraico fala da força, da capacidade que vem do próprio Deus. Moisés estava dizendo, eu tenho uma força como a força de um exército. Eu tenho a força como a força de um Deus. Era isso que ele estava dizendo. Só que Moisés sabia que a fonte não era ele mesmo. A fonte não estava na sua capacidade. Há quem pense quando está fazendo sucesso, quando está crescendo, quando está avançando, que ele é quem tem a força, que ele é quem tem o poder. Deixa eu dizer uma coisa, nenhum homem nesta terra, ainda que ele tenha boas intenções, bons planos, bons projetos, nada promana, nada vem da sua própria capacidade. Tudo vem de Deus. É importante que você saiba disso. Quando Moisés ele abre a boca e diz assim, Deus é a minha força, ele estava dizendo, eu não abati Faraó, eu não destruí Faraó, eu não abri Mar Vermelho, eu não tenho poder. Ele sabia que a fonte era Deus. É nesse particular que o apóstolo São Paulo diz em Efésios 6,10, fortalecei-vos no Senhor e na força do seu poder. A nossa recarga das nossas baterias humanas, que por vezes elas querem fracassar,
fica perdendo a carga, você sabe que é como o celular. Você usa ele o dia todo e quando você vai olhar, aí no momento ele dá o sinal de que a bateria está fraca. Tem hora que a nossa bateria está fraca, mas quando nós atentamos para a expressão os no hebraico, ele está dizendo: o Senhor é a minha força. E como ele observa que Deus é a causa de tudo, a causa da força de Moisés, a causa de libertar Israel, quem libertou Israel do Egito, do poder de Faraó, das táticas, das estratégias, da oposição, da ferocidade, da petulância de Faraó, foi Deus quem libertou Israel. Foi Deus que deu graça e poder para Moisés. Então Moisés entendeu que Deus era quem estava agindo. Eu quero te dar um conselho. Se tu tens um Faraó que se opõe contra ti, contra os planos de Deus, contra o projeto do Senhor, te aquieta, entregue tudo nas mãos de Deus, porque Deus vai agir com estratégia. Deus vai agir soberanamente. Deus vai agir poderosamente. Por quê? Porque nele está a força. Moisés disse: o Senhor é a minha força. O Senhor foi quem libertou Israel. Quando Moisés, queridos, pela manhã, ele contempla os corpos dos soldados de Faraó, ele contempla as rodas dos carros, ele contempla toda a destruição que Deus fez pelo seu poder, Moisés diz assim: não há Deus como o nosso Deus. Quando você lê esse texto, as nossas traduções, elas começam dizendo o Senhor. E depois você tem a expressão duas vezes. Você tem no verso 2, é o meu Deus. Depois você tem a expressão, ele é o Deus de meu pai. Note que Moisés diz, ele foi por salvação, livramento. Aí ele também diz, ele é o Deus para o qual eu farei uma habitação. A palavra habitação, Moisés estava dizendo, eu irei louvá-lo sempre. Ou seja, esse Deus que me livrou, esse Deus que é a fonte da minha força, esse Deus que nos preservou, porque deixa eu dizer uma coisa, diante de todo mal, de todo ataque, dos embustes, das feitiçarias, dos feiticeiros de Faraó, e também tinha os velhinhos, tinha as crianças, tinha os idosos, tinha os jovens. Israel não sabia guerrear. Moisés diz assim, o Senhor é a minha força, o Senhor nos é por salvação, mas ele também nos preservou. Ou seja, em meio a todos os ataques, quem estava preservando a Israel era o próprio Deus. Quem estava guardando Israel era Deus. Então você que me escuta nesta manhã, Deus é a fonte da tua força. Deus é quem te livra, mas ele não somente te livra. Ele não somente libertou Israel e diz, pronto, agora vocês estão livres, vão à viagem de vocês, sigam o curso da vida de vocês. Não. Deus olha para Moisés e diz, eu libertei, preservei no Egito e vou preservar no deserto. Quando você vai para Deuteronômio 8, a Bíblia diz que Deus preservou a Israel quando andava pelo deserto. Deus não deixou faltar comida no deserto. A Bíblia diz que nos pés os sapatos não envelheceram. As vestes, elas cresciam juntamente com o corpo. Que Deus maravilhoso é esse? Não tinha padaria no deserto, não tinha alfaiataria no deserto. Deus preservou a Israel. É por isso que a Bíblia diz no Salmo 91, aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, à sombra do Onipotente descansará. Por que descansar? Porque Deus é a tua habitação. Ele é o teu refúgio, a tua força, a tua fortaleza. E o salmista diz, e nele eu confiarei. Então, quando a Bíblia diz claramente que Deus era a força de Israel, que Deus era o poder de Israel, que Deus era a graça de Israel, Deuteronômio 32, 39, vede que eu sou, eu igualmente, não há outro além de mim, eu firo, eu saro, eu mato, eu faço viver, e não há quem possa escapar das minhas mãos. Então, quando Moisés olha, ele diz, o Senhor
é a minha força. Ele diz assim, ele me foi por salvação. E as outras expressões, primeiro, Senhor, é a palavra Jeová, o Deus que existe. Mas as outras duas expressões, Deus é Elohim. Você tem aí um plural intensivo singular, apontando para o Deus verdadeiro, para o Deus que cria as coisas. Então, Moisés usa 3 vezes. Primeiro, ele usa a palavra Senhor, o Deus que existe. Depois, ele usa a palavra Elohim, é o Deus que na verdade opera grandes obras, é o Deus que age como juiz. É isso que o texto está dizendo. Aí ele diz assim, olha, ele é a minha habitação, ele é o Deus de meu pai, é o Deus que já vinha fazendo história com Abraão, Isaque e Jacó. Por isso ele diz, eu o louvarei. O objeto de louvor, o objeto de adoração, o objeto de glorificação de Moisés era o próprio Deus. Moisés acreditava piamente em Deus, porque Deus era a causa da sua força. Deus era a causa da sua libertação. E Deus era a causa do livramento. E só para vocês terem uma ideia, Isaías, leia comigo aqui a palavra do Senhor, em Isaías 64:4. Porque desde a antiguidade não se ouviu, nem com os ouvidos se percebeu, nem com os olhos se viu, um Deus além de ti que trabalha para aquele que nele espera. Esse é o meu Deus, é o teu Deus, é o nosso Deus. Eu quero te dizer, se você vive em Deus, Ele é a tua força. Se você vive em Deus, Ele é a tua libertação. Se você vive em Deus, Ele te preserva. Não tenha medo de passar pela sombra da morte. Não tenha medo de passar pelo meio do exército, porque Deus é quem te dá vitória. Ele é quem te dá proteção contra as forças maléficas, contra o poder do inimigo. Ele é quem te abençoa. Deus eterno abençoa teus filhos, concede a tua paz. Nós te louvamos, te adoramos, te glorificamos, porque tu és a nossa força. Tu és o Deus que nos fortalece, que nos ergue, que nos põe de pé. Se alguém que me escuta nesta manhã estiver fraco, que o Senhor fortaleça, que o Senhor edifique, que o Senhor levante do chão. O Senhor é o Deus que livra. O Senhor livra de todo mal, o Senhor livra de todo exército inimigo, de todo homem cruel, de toda seta que voa, de toda peste que assola. O Senhor é o Deus que livra, mas o Senhor é o Deus que nos preserva, que nos guarda do mal, que preserva a nossa vida, que cuida de nós e que não deixa um fio de cabelo da nossa cabeça cair sem a tua permissão. Nós estamos sob o teu cuidado, sob o teu amparo. O Senhor é quem nos protege. Continua com os teus filhos, continua conosco, nos dá vitória. Em nome de Jesus te pedimos. Amém. Deus abençoe a todos. A Artemísia está pedindo oração pela netinha dela, que está fazendo 2 aninhos hoje. A netinha que está fazendo 2 aninhos, não é isso aí? Isso. Lucas 2, a Bíblia diz que o Senhor Jesus crescia em graça diante de Deus, crescia em estatura e crescia em graça diante dos homens. Que esta criança possa crescer com alegria, Lucas 2:52. Lauane Vitória é o nome dela. A Luane Vitória. Lauane. Lauane, não é isso? Lauane. Lauane, que Deus te abençoe, que Deus te dê vitória e muitos anos de vida. Pai, abençoa essa criança que completa mais um ano de vida. Ajuda ela, prospera, guarda os seus passos e que seja um instrumento em tuas mãos. Dá vitória, em nome de Jesus. Amém. Uma irmã aqui está dizendo que hoje é bandeira, né? Que hoje é o dia do enfermeiro. Olha, é o dia do enfermeiro, não é isso? Nós louvamos a Deus por esses profissionais. Que Deus abençoe. Nós temos aí no nosso campo a irmã Fátima, que em nome dela eu quero cumprimentar todas as demais enfermeiras do nosso campo, que trabalham com amor, com alegria. As enfermeiras, eu quero dizer para vocês, muitas enfermeiras fizeram histórias no mundo, inclusive no Brasil, e elas começaram a dedicar o seu trabalho, mulheres que se dedicaram em cuidar dos outros, porque o médico faz seu trabalho, mas elas com amor cuida do paciente, atende o paciente, acompanha o paciente, ajuda. Essas profissionais
elas são especiais. A todas as enfermeiras do nosso Brasil, um grande abraço. Deus abençoe e prospere o trabalho de cada um, em nome de Jesus. Amém.